maravilhosa isso aqui. Isso aqui alguém um dia o criou. Imagina, irmãos. Alguém disse um dia, segundo a palavra de Deus, isso aqui era um grande abismo. E o Senhor apareceu e disse, haja luz, e houve luz. Apenas com a sua palavra. E depois que Deus olhou para esse planeta, ele disse, haja agora a porção seca e a porção molhada. Terra e mar, e segundo a sua palavra, assim se fez. Né? E aí a Bíblia vai dizer que ele também criou todos os animais. E depois de criar todos os animais, Deus olhou e falou, mas está faltando a coisa mais importante da minha criação. E quem sabe os anjos que ali estavam com o próprio Deus, não é? Os querubins, os serafins, os arcanjos, estavam todos ali. Também estavam os filhos do Senhor Jesus. E o Espírito Santo também estava presente. E eu creio que Deus olhou, depois de ter formado todo esse planeta, já cada coisa no seu lugar, ele olhou toda a criação e ele viu. E ele disse, falta a coisa mais importante desta criação minha. Quem sabe os anjos, não é? Estou aqui escutando. Os anjos olham e falam, mas o que é mais importante do que nós, né? Na criação do Pai. Ele falou, um homem. Que coisa interessante, né? E a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, vocês conhecem a passagem, a partir do capítulo 1, que Deus pega o pó da terra e faz um boneco de barro. Criou essa imagem aqui, não é? Mas nenhum com o pó da terra. E quem sabe Deus agora, e os anjos, todo mundo ali olhando, aí o próprio Deus vai lá, o seu nariz, sopra, e a Bíblia diz que deu um fôlego de vida àquele boneco de barro. E ele se tornou uma alma vivente. Aí Deus falou, isso é um homem. E ele disse, a minha imagem, a minha semelhança. Irmão, isso é algo maravilhoso. Ele disse, esse é o homem, é a minha criação. E a mais importante é a minha imagem, a minha semelhança. Olha que coisa interessante. E disse que ele criou o homem. Mas não ficou só aí. Vinha outra parte muito importante, da criação da companheira do homem. O primeiro homem da terra, chamado Adão. Aí Deus olha, está lá Adão lidando com os animais, com tudo que ele havia criado. Falou, mas espera um pouco, está faltando ainda outra coisa importante. E eu vou assim fazer. E disse que Deus deu anestesia em Adão. Imagina Deus anestesiando alguém. E disse que ele tem um profundo sono. Aí o Senhor vai lá do ladinho, tira uma das suas costelas e cria Eva, cria a mulher. Então, olha que coisa interessante. O homem e a mulher são a criação mais importante que Deus o criou para tomar conta desse planeta. E diz que daquele profundo sono, Deus tira da sua costela e forma Eva, forma uma varoa. E depois de formado, que Adão volta da anestesia, falou, olha, aqui está a tua mulher, essa é carne da tua carne, é osso do teu osso. E dali por diante, Deus falou, agora vocês tomam conta aí desse planeta e vocês podem se multiplicar. Multiplique, encha a terra. E chegamos onde chegamos, estamos aqui. Tudo que você vê em sua volta está a mão de Deus. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos criou. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, irmão, isso é muito maravilhoso. Nós vamos ler um texto bíblico da palavra do Senhor para a nossa meditação. Está lá no livro, o Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 3, Senhor aqui, não é? Mas se ainda não segue ao Senhor, hoje é uma tarde que Deus assim o preparou para você meditar na sua palavra, para você meditar nesse Deus e dizer, eu preciso desse Deus, eu sou carente desse Deus, porque foi Ele que me fez, foi Ele que me criou. Glória a Deus. Capítulo 3,
Pode ler a partir do verso 1, mas vamos ganhar tempo. Vamos ler a partir do verso de número 15. 3. Sentado mesmo, né? Deixa eu puxar então aqui, já que vocês prepararam aqui essa mesa para mim, né? Glória a Deus. Aqui eu consigo ler. Aqui está, olha, a luz natural, né, do Criador. Glória a Deus. João é o 4º livro do Novo Testamento. Você vai Mateus, Marcos, Lucas, João. Está fácil aí dos irmãos localizar o texto bíblico que nós vamos meditar nessa tarde. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O 16 é o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras assim não seja reprovada. Que não entra. Leia o 21 para mim. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas que são feitas em Deus. Glória a Deus. Então, quem pratica, medite bem nesse versículo, quem pratica, Vem para a luz. Quem pratica a verdade vem para a luz, por quê? que as suas obras sejam manifestas São feitas. em Deus. Traduções diferentes, a minha deu uma apagadinha aqui na letra, eu não consegui ler. Porque as suas obras são feitas em Deus. Então, ele tem prazer de estar na presença do Senhor, né? Então, esse texto bíblico, irmão, é muito importante para nós que estamos aqui. Tanto para nós que já servimos ao Senhor, ou para quem ainda não serve ao Senhor. Veja a importância, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que morrer na cruz, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha que coisa interessante. Deus amou a nós de tal maneira. Interessante, né? Deus, ele amou a todos de tal maneira. Deus, ele ama a todos, sem exceção. Não importa a raça, a cor, nada disso. Ele ama a todos. Ele só aborrece o pecado, mas ele ama todos os pecadores. Se nós estamos aqui nessa tarde, é porque um dia ele nos amou e nos amou de tal maneira. Esse chamado de tal maneira, irmão, não tem explicação. Imagina, nós como filhos, eram filhos rebeldes, que andava distanciado da presença do Senhor, longe da presença do Senhor, mas mesmo assim ele nos amou, porque ele sabia que nós precisávamos desse amor. Nós precisávamos desse amor. E ele entregou o seu filho para morrer em uma cruz. Imagina um pai entregar o seu filho para morrer pendurado em uma cruz, pregado, para salvar outra pessoa. É só Deus que tem esse amor, mais ninguém tem esse amor. Então, meus irmãos, todos nós que aqui estamos, devemos nessa tarde nos despertar e dizer: mas Deus, obrigado, porque eu sou importante para ti. Eu sou a criação importante, mais importante que o Senhor o fez nessa terra. Sou eu. Não sei, quem sabe
seus pensamentos te acusa, foi o que falamos ontem ali, não é? Teu pensamento te acusa, você se sente, quem sabe, uma pessoa desprezada ou desprezada, e isso não é a vontade de Deus. Isso é o inimigo tentando cada dia colocar a gente para baixo. Mas não, nessa tarde Deus nos mandou aqui para dizer a você que você é importante para Deus. Deus ama você, ama a mim, ama a todos nós. Independente daquilo que nós praticamos ou deixamos de fazer, Deus está dizendo, eu amo, por isso eu entreguei o meu filho por você. Aleluia. E quando nós venhamos meditar na palavra de Deus, nós vamos descobrir o caminho. Puxa, se Deus me ama, então eu vou segui-lo. Está aqui o caminho. Quem é o caminho? É Jesus, o seu filho que morreu por mim. Eu vou servi-lo a ele. E no momento que nós passamos a servi-lo a ele, a nossa vida vai ser diferente. Aí nós vem para a luz. Porque as nossas obras, os nossos feitos são feitos em Deus, conforme diz a palavra. E nós não temos mais vergonha dos nossos atos, porque agora os nossos atos são feitos em Deus. O que isso vale dizer? Nós só fazemos obras boas, coisas que agradam a Deus, coisa que agrada o meu próximo, coisa que agrada a minha família, coisa que vem glorificar o nome do Senhor. Aleluia, porque agora a minha vida está em Deus. E quando a minha vida está em Deus, aleluia, eu tenho um prazer de fazer o que é bom. Eu tenho prazer de fazer o que é certo. Eu tenho prazer de servi-lo, de adorar esse Deus que criou tudo isso que nós estamos contemplando nessa tarde. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa tarde como pessoas falando. Mas aqui em nossa volta está Deus, os anjos do Senhor. Conforme eu disse no início, nós não podemos ver, porque nessa matéria nós não temos condições de ver Deus, mas podemos sentir Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos sentir Deus, e eu sinto Deus aqui nessa tarde. Aleluia. A Bíblia diz que Deus está, através dos seus anjos, ao nosso redor. Ao derredor está o inimigo, tentando tragar, destruir um e o outro. Mas ainda ele não conseguiu, porque ao redor, em nossa volta, estão os anjos do Senhor. Aleluia. É a serviço de Deus para nos guardar. Por que isso, pastor? Porque Deus amou a todos nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Quanto de nós que era para estar já debaixo da terra, mas Deus não permitiu. Deus nos guardou, porque Ele nos amou de tal maneira. Se nós estamos aqui nessa tarde, é porque Deus nos amou de tal maneira. Ele marcou esse encontro nessa tarde para falar com alguém aqui que Ele ama você. Você ainda não percebeu que Deus te ama, mas Deus está dizendo nessa tarde, eu amo você. Eu entreguei o meu filho por você. Imagina, irmão. E Ele disse que ninguém teve esse amor, ninguém tem esse amor de entregar, mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, mas de entregar o seu filho para morrer por alguém. Ninguém tem esse amor, somente o Pai, aquele Pai. Oh, glória! Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. E Ele entregou o seu Filho para eu e você vivesse. Imagina que amor, irmão! Imagina estar lá alguém para ser condenado à morte e agora aparece o Pai com um filho inocente, sem pecado e dizer, não, eu vou dar o meu filho para morrer por você. Mesmo que aquela pessoa não prestava, porque eu não prestava sem Deus, você não prestava sem Deus, nenhum ser humano presta sem Deus. E quando Deus viu a condenação do ser humano, o inimigo querendo condená-lo, Deus pega o seu filho e entrega para morrer por toda a humanidade. A humanidade caída, pecadora. E agora o Senhor entrega o seu filho. Era eu que deveria estar naquela cruz e ter morrido naquele dia, era eu. Mas Jesus falou, não, eu vou morrer por vocês, para vocês terem vida eterna. Imagina, eu vou dar minha vida por vocês, para vocês terem vida eterna. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa tarde, porque Deus um dia nos salvou, nos amou de tal maneira, e nos deu essa oportunidade de poder viver e de poder falar a sua palavra gloriosa às pessoas. Isso é motivo de grande alegria, não é? É motivo de adorar e de servir o Senhor com alegria, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso. E eu
admiro muito o povo de Deus por causa disso aqui. Eu vim para Jesus, quando eu conheci esta palavra, que vos estou a falar, eu já tinha os meus 19 anos. Eu vivi aí muito tempo nesse mundo. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Uma reunião dessa aqui, sabe o que acontecia? Brigas. Porque aonde não tem Deus, tem confusão. Porque nas nossas reuniões sem Deus, sabe o que ocupava o lugar de Deus? Cachaça, droga e confusão. Mas na reunião onde tem Deus, esse ser que deu a sua vida por nós, aleluia, não tem nada disso. Tem alegria, tem paz, tem gozo, aleluia, tem louvor, tem adoração. Porque Deus, Ele é assim. Glória a Deus. E Ele quer nos levar para um lugar assim. Ele vai nos levar para um lugar onde haverá paz para sempre. Então, meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor. E nessa tarde, se você ainda não descobriu essa felicidade, esse caminho, esta alegria, essa alegria está aqui nessa tarde. Chama-se Jesus. Chama Jesus. Ele é a alegria. Ele é a razão do nosso viver. É Ele que nos faz viver feliz. É só Jesus. Irmãos, dinheiro não traz felicidade. Pelo contrário, dinheiro traz dores. Ainda mais quando a pessoa não sabe ter. Dinheiro ajuda em algumas coisas, mas não traz felicidade. O dinheiro pode comprar o medicamento, mas não compra a vida. O dinheiro pode comprar uma boa de uma cama, mas não compra o sono. Aleluia, glória a Deus. O dinheiro compra muitas coisas, mas a felicidade, a vida, é só Jesus que pode dar. Aleluia. E nessa tarde nós sentimos vida, sentimos alegria. Glória a Deus, porque Ele, o Senhor, nos deu esta alegria através do seu Espírito Santo. Que o Senhor nessa tarde possa aplicar no seu coração esta palavra e você possa meditar. João 3,15 a seguir até o verso que nós acabamos de ler. Que possamos meditar nesta palavra e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me amou de tal maneira. Eu preciso viver neste amor, eu preciso andar neste amor, eu preciso compartilhar este amor, eu preciso desfrutar deste amor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, com certeza, Ele vai de encontro à sua vida, Ele vai de encontro à sua necessidade, Ele vai de encontro à sua pessoa nessa tarde, para lhe trazer paz, para lhe trazer alegria, para lhe trazer felicidade. É isso que Jesus faz. Jesus traz alegria, irmão. Jesus traz paz. Jesus traz vida, porque Ele é a vida. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluia, glória a Deus. Ele traz vida. Aonde Jesus chega, Ele traz vida. E vida é alegria, irmão. Vida é alegria, aleluia. E nessa tarde eu sinto esta alegria aqui. Aleluia, porque Jesus, Ele que é o dono da vida, a fonte da vida, Ele está aqui nessa tarde. Glória a Deus. Esse culto marcado nessa tarde não foi em vão. Você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus preparou este momento para a gente estar aqui. Aleluia, louvando o seu nome, meditando a sua palavra. Porque Ele marcou o encontro com cada um de nós nessa tarde aqui. Para mostrar para nós o caminho. Para nos trazer uma orientação nessa tarde na nossa vida. É só Ele que pode fazer isso. E nessa tarde, Jesus, aquele que entregou a sua vida, Ele vai dar orientação a você nessa tarde. Ele vai orientar você, Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer a partir de hoje. Aleluia! E as coisas vão dar certo. E o nome dEle vai ser glorificado. É para isso que Ele nos trouxe aqui essa tarde. Ele vai nos dar orientação. Ele vai nos guiar. Aleluia! E nós vamos desfrutar dessa bênção e dizer obrigado, Senhor. Porque naquela tarde o Senhor falou comigo e hoje eu estou feliz na tua presença gloriosa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor porque Ele é maravilhoso.
Aleluia, Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele continua com suas mãos estendidas para nos dar vitória. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Kézia adorando o Senhor. Logo, pai, vamos ouvir o irmão. Eu esqueço. Irmão Marcondes, né? Vamos ouvir o irmão. Logo após a irmã Kézia. Glória a Deus. Vamos lá. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Três Para mim, um motivo de grande alegria estar aqui nessa tarde, na Glória a casa da Deus. Maria, essa família que a gente aprendeu a amar, né? Que Deus continue Oh, abençoando. glória. A gente fica muito feliz, né, em ver tudo que Deus fez na vida da irmã, né? O Senhor é fiel. Só pelo fato dela estar aqui é um grande milagre, né? E Deus continua operando milagre, Senhor continua é salvando, fiel. continua restaurando. Eu vou louvar a Deus, que bem conhecido, eu convido todos para louvar comigo, amém? O Senhor é maravilhoso. A minha alma estava longe dos Oh, caminhos glória. do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Aleluia. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem É Jesus. verdade, aleluia. Ele estendeu a sua mão Glória a Deus. para mim. E hoje me regozijo desde que eu aceitei. Coisa linda, Senhor. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Oh, Ele glória. sou liberto Aleluia. do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, Glória a Deus. eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Glória a Deus. Irmão Marcondes. Dei, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade à meditação de nós todos, né? Na palavra de Deus, que é muito bom a gente Oh, glória. estar lendo a palavra de Deus, sendo o evangélico ou não, mas Deus é um Deus que criou todo o ser humano, né? E como já foi dito aqui, enviou o seu Filho ao mundo para dar salvação para aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo, né? Aleluia. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, que era o povo de Israel, mas eles não o aceitaram, não receberam, mas todos que receberam, ou seja, falando de todos, da humanidade inteira, todos os que o aceitaram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente, o ser humano, a gente segue a palavra de Deus, crê no nome de Jesus Cristo, porque quando partimos dessa para outra, é para a gente ir para a vida eterna, porque nós, o ser humano, os animais são corpo, carne e espírito, e nós é corpo, alma e espírito. Ou seja, a alma do ser humano, ela não tem como morrer. Ou ela vai sofrer eternamente, ou ela vai para a eternidade com Deus, gozar da vida eterna, eternamente, né, irmão? Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para dar a salvação para aqueles que crêem no seu nome. Porque como o pastor falou aqui, no início da criação do mundo,
Deus criou o ser humano para agradar e fazer a vontade dele. Mas se a gente for ver no livro de Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que a queda da raça humana, o pecado que entrou na vida de Adão, de Eva ali, por isso veio o ser humano a perder e se distanciar da presença de Deus. E com a morte de Jesus Cristo, ele trouxe o direito de salvação para nós todos. Né? Glória a Deus. Mas se a gente for analisar, irmãos, grave isso sobre o ser humano, porque a gente temos entendimento de ver que existe um Deus supremo acima de tudo. Mas a humanidade fazia tanto as coisas ao contrário da vontade de Deus, que se a gente for ver no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, fala que havendo Deus arrependido de ter criado o homem. Ou seja, a humanidade estava fazendo tanto as coisas que Deus não se agradava. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano. Mas com a vinda do seu Filho Jesus, nós temos, todo ser humano tem o direito de se tornar esse filho de Deus. Verdade. E aqui no livro de João, capítulo 3, no versos 36, se os irmãos quiserem acompanhar nas nossas Bíblias aí, dando continuidade aqui. Oh, glória. 3:36 no livro de João. Amém? Amém. Está lendo já para não tomar muito tempo. Está escrito dessa forma, apenas um versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, independente da religião de cada um, mas segundo a palavra de Deus, a gente podemos afirmar com todas as letras que jamais um ser humano ele pode ter a vida eterna, entrar no gozo do reino de Deus, sem ele crer no nome de Jesus pela sua morte na cruz. Assim como a gente leu, né? Aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus recai sobre ele. Então nós todos que estamos aqui, quando estivermos desanimados, vamos pedir a Deus um ano, vamos meditar na palavra do Senhor, que a gente meditando na palavra de Deus, a gente traz ânimo para nós mesmos, para nossa casa e para nossa família. Verdade. Amém? A Senhora agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Canta um corinho. Se eu soubesse, eu cantava um corinho. Glória a Deus. Logo após, não quer ali, logo após o corinho. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir, tão certo como eu te falo. Senhor é Deus. Estamos com a paz do Senhor. Amém. Queria deixar uma breve meditação para os irmãos, que se encontra em Mateus, no capítulo 14, no versículo 17, que diz assim: Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos. Glória a Deus. E os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram 2 pedaços que sobravam, 12 alcofas cheias. Aqui Jesus nos ensina a ser grato mesmo antes do milagre acontecer. Mesmo não vendo uma saída de algo que estamos passando, mesmo não vendo uma outra porta aberta, Jesus nos ensina a ser grato pelo que temos hoje. E entregarmos o nosso futuro nas mãos de Deus. Que possamos entregar todos os nossos desejos e as dificuldades que temos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar, se essa for a vontade dEle. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Te adorar. Oh, glória. Sou aqui em tua presença, Senhor Jesus.
Isabel. Fala de Jesus, irmã Isabel. Vamos falar de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz essa tarde, os irmãos estão aqui, Glória a todos, Deus. né? Como é que eu posso falar, Jesus? Eu estou com uma felicidade muito grande dentro de mim, eu estou muito feliz por meus irmãos, os três, estar aqui presentes Que bom, também, no culto. Estou muito feliz por todos nós que estamos aqui, né? Eu vou deixar a senhora falar, ela vai ter a oportunidade. Eu vou deixar Graças a Deus, Jesus curou. Então, eu vou deixar aqui uma palavra, irmão, uma palavra em Salmos 40, né? Que esse versículo aqui eu leio, então Glória a Deus. ficou muito assim no meu coração, né? Então me veio ele. Salmos 40. Esperei com paciência Oh, no glória. Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. O hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Glória a Deus. Eu quisera Glória a Deus. anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Até aqui, amém? Amém. Então, irmãos, assim, é algo que só você e Deus sente quando você aceita Jesus. Tudo na sua vida, tudo, por mais pecador e falha que a gente seja, né? A pessoa assim que não é, que ela olha e diz, nossa, porque aquela pessoa está daquele jeito, mas é uma coisa que a gente não consegue explicar. Depois que a gente aceita Jesus, e que nem foi falado na palavra, que aqui o Senhor, né, a gente quer sempre tenta fazer o melhor e fazer o certo, né, para Deus, né, e para a gente, né, a gente sempre tenta estar mudando, por mais que a gente é errado, a gente é falha, ser humano, mas sempre ali buscando ao Senhor e pedindo perdão, que nem ontem foi um culto maravilhoso de Santa Ceia, Glória a então Deus. me tocou muito no meu coração, né? Que Glória nem a teve Deus. a palavra ontem, hoje também o ensinamento também. Palavras e ensinos maravilhosos que Deus passe para a gente ir vivendo nesse mundo enquanto estamos aqui, né? Enquanto o Senhor nos vem nos buscar, né? E servir o Senhor é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por Deus ter me mostrado, né, a palavra do Senhor e eu poder estar servindo ao Senhor. Só tenho muito a agradecer. E eu agradeço a minha oportunidade. Né? Graça no meu coração, Ele me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado. Faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. É o 370, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora é a senhora, Irmã Maria. Agora nós vamos ouvir a dona da casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve o irmão na paz do Senhor. Amém. Hoje é um dia muito feliz para mim, Glória a Deus. muito alegre, estou muito feliz. Graças a Deus. E vocês vieram me ver aqui, visitar minha casinha.
Nossa, eu estou muito contente. Glória a Estou Deus. com meus 4 filhos aqui. Que, Aquele ali é meu filho mais novo, Marcelo. que bem. Arthur, filho dele, a esposa dele, Tatiana. Não sei se o pastor já conhece. Já, acho que ela tem A Adriana, todo mundo. Ângela Maria, mais velha. Vitor, esse rapaz dele, que é meu neto mais velho. E os outros netinhos tudo. José de Tá todo mundo, o pequenininho Elias, graças a Deus, tá tudo na bênção de Deus. E aquela menina bonita ali, minha neta, minha boneca, é a filha dela. Ela anda sempre achando para ir para a igreja, mas não, hoje eu não vou não. Eu digo, hoje um dia Deus te toca vai e tu chegar. vai, minha filha. Vai. Porque quando eu era jovem, eu também era rebelde. Eu não vou dizer que eu fui santa. Eu não tirei pedra na cruz, porque misericórdia. Aí chegavam as pessoas lá em casa. Nada, nada. Chegavam as pessoas lá em casa e diziam, mãe, assim, quando elas eram pequenininhas, eu tinha vontade, né, de ir para a igreja, mas era uma tentação muito grande. Eu sofri muito quando elas eram pequenininhas, porque meu marido ele não aceitava nem ouvir falar no nome de crente. Ele não queria saber de lei de crente. E ele dizia mais assim para mim, elas estão pequenininhas, elas não se lembram não. Dizia, olha, quando chegar aqui, aquele batalhão de jeito, você sai para fora e deixa os afazeres, meninos aí. Eu dizia, não, vá com Deus para o seu serviço, que eu não vou para cantinho não, estou aqui em casa. Mas graças a Deus que Jesus tocou em mim de uma tal forma. Ele me deu muitas bênçãos, pastor. Glória Muitas a Deus. bênçãos eu já recebi, mesmo sem ser crente. Porque eu tinha muita fé em Deus, todo dia antes de eu deitar, eu rezava o Pai Nosso, que nem minha mãe ensinou. Minha mãe era católica, né? Minha família toda. Era um povo de assim, que rezava, tinha fé, e andava muito para a igreja católica, para a missa. Até quando essa menina dela nasceu, eu passei quantos anos? 13 anos rezando o texto de Mãe Rainha Meu Deus. toda semana na minha casa. Toda semana tinha um dia marcado. E já tinha rezadeira. Eu morava numa cidadezinha pequenininha, Lagoa do Ouro. Todo mundo lá me conhecia. Olha aí. E as amigas, as vizinhas, ia tudo. Aí eu rezava aquele texto. E para mim aquilo era a coisa mais importante do mundo. Mas era importante sim, porque Deus estava ali com nós. Nós estávamos tudo reunidos no nome de Deus. Né? Sim. E nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha pegado numa igreja de crente, evangélica. E nunca tinha visto nenhuma briga, pastor. Olha aí. Eu vim pegando uma briga, falei, eu estava com quantos anos? 53 anos, né? Olha aí. 54. Foi quando eu vim conhecer a palavra do Senhor sobre a Meu Escritura Deus. Sagrada. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui. Muitas vezes o Senhor já me livrou de muitas coisas ruins, de muitas tempestades, de muitas vivências. E graças a Deus estou aqui vencendo. Eu quero dizer, vou ler uma palavra aqui. Não vai dar testemunho da sua vida, do seu E eu já estava muito doente, essa filha minha mais velha, mas graças a Deus, e orando sempre com os joelhos no chão, indo para a igreja, pedindo oração lá, na sua igreja, que Jesus estudou lá de cima. Glória a Ela Deus. já está boinha, graças Que a bom, Deus. que bom. Esse Que menino estava desempregado, eu tenho o joelho no chão, minha filha, vamos orar. Vamos ter fé em Deus, que Deus vai abrir uma porta Deus é para fiel. tu, meu filho. Tem uns 2 meses, né, que ele começou a trabalhar. Glória a Deus. Graças a Deus, está todo mundo trabalhando, graças a Deus Deus. é fiel. Esse também já arrumou serviço, o marido de Isabel, eu digo Isabel. tudo trabalhando. O que nós temos que fazer é botar o joelho no chão e pedir a Deus. Que só Deus tem para dar e abrir uma porta. Verdade. Né? Verdade. E graças a Deus ele realizou todos os sonhos. Graças a Deus, que eu sou muito feliz hoje. E as bênçãos que ele O já Senhor me é fez, fiel. as bênçãos e as curas que ele já me fez. É que eu vou ler uma pequena palavra. Jesus acalma uma tempestade. As tempestades. Ai, Deus. Mateus 8:23. Jesus acalma uma tempestade.
Glória a Deus. Posso começar? Sim. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, não tão medrosos? Jesus respondeu. Tão medrosos, respondeu Jesus. Como é pequena a fé de vocês. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Glória. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda Eita, até no glória. vento e nas ondas? Glória a Deus, aleluia. Aqui já terminou. Mas é uma coisa muito, pensando bem, pastor e irmãos, é uma palavra muito fina, de muita fé, porque ele acalmou o vento e as ondas e deu força aos discípulos que estavam com ele. Né? Sim. Livrou daquela Glória a Deus. tempestade quando eles gritaram que ia todos morrer. Sim. E Jesus ali, ele parou tudo, só com uma voz, com uma palavra. E assim é a vida da gente também, quando a gente chamar por ele com fé, clamar com o joelho no chão, com muita fé ali. Eu creio que Jesus ali toma aqueles problemas na mão, resolve tudo. Glória a Deus. Na vida da gente, na família. Que Deus seja louvado. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome Glória a de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais da noite eu me acordo com uma voz. Então diz que eu sou a véia doida. Então só me chama véia doida. Agora o pau vai cair a folha. Menino, pela misericórdia. Vamos orar que tu também tem família. Mas quem quer ser, não sei de que escuta a voz chamar, você não vê ninguém fala chamando ninguém aí? Dormindo que ronca. Eu estava dormindo e uma voz chamou Maria. Era 4 horas da manhã. Aí eu disse, já sei, vou levantar e vou orar. Olha aí. Ela faz todo dia. E eu fiz isso, eu fiz Isso essa. ela faz quase todo dia. Eu tinha. Tô vendo. Tava Mas cansada. direto no cabelo, voz Aí chamar, né? deitei sem orar. Não sei, cada um tem uma Eu agarrei no sono, fui dormir sem negócio que orar. tem, já vi chamar meu nome. Após hoje, 4 horas Não da respondo, manhã, não. me chamou. Aí veio na cabeça, ora. Olha aí. Foi, ora. Glória a Deus. E eu fiquei muito agradecida, me ajoelhei e vim Não orar responde de cá jeito na nenhum. sala. Deixei ele roncar Espera, lá chamou no uma quarto. vez, não chamou outra, não responde não. Ele estava lá Amém. dormindo quietinho. Mas quando eu vim morar aqui com ele escutava vozes, Ah, sim. escutava pisada, chamar a gente primeira chamando vez- ele corria, não era ninguém. Né, Ela a Antônio? primeira vez não responde Tinha não. uma dor de cabeça frequente, e era uma dor de cabeça tão forte que os olhos chegam a ficar vermelhos, Olha pastor. aí. Perante a Jesus. Hoje não sente mais. Hoje não sente mais, hoje é só benção, né, Antônio? Jesus. Quando deita já vai Tem dormir. agora de mim, parece que ela estava drogada, olho vermelho, já vermelho. Quando ele Pois é. dizia, Maria, tem até medo de Deus, que eu não sei, botava uma coisa num canto, perdia, não esquecia, não Deus é sabia onde maravilhoso. estava. Eu disse, vamos orar ao Senhor, que você vai ficar bom. E muitas vezes ele dizia assim, Maria, tu vai rezar aí, eu vou me deitar. Aí já agarrava no sono. Ele disse, pois vai com Deus. E daqui a pouco eu vou. E quando pensa que não, graças a Deus, a bênção de Deus Chegou, né? aconteceu, chegou. O poder da oração é muito maravilhoso, né? Todas essas coisas ruins que atentavam a ele sumiram. Sim.
Um dia pastor, né, eu conversando demais, né, Tony? Aí um dia pastor. Não sei. Um dia o pastor estava aqui, era uma sexta-feira, eu ia saindo para trabalhar, né? Eu ia chegando 5 horas da tarde, né? Chegou um doido que morava naquela casa ali. Ih, mas depois do século passado. Onde vocês passam. Doido, E o doido pedra, queria drogado. roubar o celular dele e depois queria R$100. Mas era um homem ademoniado. Drogado. Ele usava droga, essas porcarias. Ele e a velha dele, a velha tinha idade de ser mãe dele, a esposa dele. Eram duas coisas perdidas mesmo. Aí chegou aqui e porque queria que o Antônio desse a ele dinheiro. E eu conheci que ele ia lá e vinha cá, pastor, ia estendendo roupa, mesmo onde está, basta aquela paneira ali. Quando eu olho para essa paneira, eu digo, meu Jesus, glória a Deus, obrigado, que Jesus salvou nós das mãos daquele malfeitor. Porque ninguém sabe de onde ele era. Disseram que ele tinha vindo de Alagoas corrido. E chegou aí, alugou essa casinha aí, esse barraco, se socorro com ele. E essa mulher chegava aqui, fazia uma choradeira, eu dividia a pena com ela, tinha pena. Mas eu não fingi, quando ele dizia a final da minha mãe, o fingido dos ovos nenhum prestava. Era. O ditado que o nordestino diz. E nem Mas, presta até hoje. nem prestava, pastor. Porque nós fazíamos, assim, ajudava no que eles precisavam, sabe? Aí ele chegou e ele com o verbo da velha, botava a mão assim no bolso e ia lá e vinha cá, e eu tenho um negócio para resolver e eu vou acertar aí agora, e uma bermuda com bolsão assim. Aí eu vi que ele estava com canivete no bolso. Aí eu disse, chega me arrependo, meu Deus. Aí eu olhei assim para cima, eu estava assim tirando umas roupas ali, né? Aí eu disse, Senhor, tem misericórdia de nós nessa hora, protege ele. Aí ele disse, você não sabe de nada não. Ele vinha aqui onde o Antônio estava e corria lá onde eu estava. Aí eu vi que esse sujeito estava com canivete no bolso, mas ele queria levar, o celular dele era bom, muito caro, não era esse, era outro. E eu clamei ao Senhor e comecei a orar em voz alta. E me deu assim aquela, meu Deus, e aí clamei o nome do Senhor, em voz alta, que os vizinhos aí embaixo diz que tudo escutaram. Mas esse cabra saiu numa carreira, esse aí, lá ele, esse aí eu não quero não foi, Tânia? Ele gritava, esse aí eu não quero ver falar não. E saiu correndo da racada um pulo dessa altura no caminho. E guinchando que ele se fosse um jumento. Perante eu nunca vi uma coisa daquela. E nós dois aqui, sozinhos e Deus. Mas não estava sozinho não, Deus estava com nós aqui. Deus é maravilhoso. Porque aí esse cara chegou em casa, pegou a parecer dele, sumiu, só veio buscar os carros no outro dia. Glória a Deus. E estava com 4 meses de aluguel atrasado, não sabia, e disse que a mulher tinha a casa e demonstrado da mulher. Tá vendo? E furar até o filho da mulher. Deus deu Da dona vitória. dessa casinha aí. Aí no dia que 100 conto me tirasse lá, não Deus Que deu bom. Não estou sentado, lá é meu. Deus tirou. Deus é fiel. Tirou Canta mais um daqui. corinho pra gente ir pro encerramento. Bateu o celular, falei, vai dar paz. Glória a Deus. Irmão Lucas, Vai dar paz, fala com você. vamos terminar. Traga mais uma palavra. Nós já vamos Pai do encerrar. Senhor, Amém. de grande alegria poder estarmos aqui mais uma vez. Encontro muito alegre, pois eu comecei meu ministério em cultos assim, culto no lar, onde eu comecei a ministrar. Isso é muito bom, é muito lindo e Cristo se manifesta. Eu quero deixar um texto para a meditação dos irmãos. Se encontra no livro de Marcos, seu capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 21. Outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que apertava. Verso 35.
estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Até aqui. Estamos diante de um texto muito interessante e tem um enredo muito rico. Nós vamos ver que o ministério de Cristo, como todos conhecem, ele é muito conhecido pela fama que o carregava. Qual era a fama de Cristo? Contém acerca dos milagres feitos por ele. Era normal o ambiente onde Jesus estava também ter uma multidão junto. Era normal o lugar onde Jesus chegava, a multidão querer estar presente, pois Jesus chega em um cenário onde o povo está enfrentando um tempo de escassez e um tempo difícil. Então Jesus começa a fazer milagres, Jesus começa a fazer coxo andar, Jesus começa a fazer cego ver, Jesus começa a fazer morto ressuscitar. E isso vai gerando um grande impacto sobre aquela terra, sobre aonde Jesus passava. O capítulo 5 de Marcos traz a nós um texto falando acerca que Cristo está passando e a multidão está presente. Antes de Jairo chegar, a Bíblia, quando Jairo chega e após Jesus, antes de Jesus ir para a casa de Jairo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai operar um milagre. Milagre esse acerca da mulher do fluxo de sangue, que estava padecendo há cerca de 12 anos de uma enfermidade dentro de casa, um fluxo de sangue, onde a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus dinheiros com os médicos e nada tinha resolvido. Eu entendo algo muito importante aqui acerca da depositação da fé nos homens. Perceba que aquela mulher confiou em seu dinheiro, confiou que o homem podia resolver, mas nada resolveu. E quando a nossa dependência está somente aquilo que o homem pode fazer para nós, ele não pode ajudar, ele não pode fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando pelo caminho. E eu gosto disso porque Jesus, ele não trabalha por acaso. Jesus, ele não trabalha por coincidência. Jesus estava passando ali porque ele sabia que tinha uma mulher que estava precisando de milagre, que tinha uma mulher que estava precisando da cura. E eu deixo uma palavra de Deus para todos nós que estamos aqui. Esse culto não está aqui por acaso. Jesus não está passando hoje aqui por acaso. Ele está passando porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez você está enfrentando tempos difíceis, tempos de crise, porque a nossa vida não só se baseia em altos, a nossa vida ela não só se baseia em alegria. Nós vamos enfrentar tristeza sim, nós vamos enfrentar luta sim. E há quem diga que prega um evangelho que você vem para Cristo, as coisas vão se tornar boas. Você vem para Cristo, você nunca mais vai enfrentar luta. Não, pelo contrário, você quer servir a Cristo, você quer se entregar ao evangelho, se prepare para sofrer, você vai sofrer. Só que tem um detalhe nisso muito importante. Lá fora você sofre, padece sozinho, mas com Cristo ele luta por você. Glória a Deus, ele está junto aleluia. com você, ele enfrenta as batalhas por você. Glória Talvez a você Deus. está enfrentando tempos de crises e tempos difíceis, que isso é normal, mas Jesus está dizendo: comigo eu estou lutando junto com você. Ela percebe que Jesus está passando e ela entende que tem uma solução. Não é o homem que pode fazer, é Cristo. A Bíblia diz que ela vai. E quando ela vai passando diante da multidão, ela toca em Cristo. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente o sangue para de jorrar. E ela é curada. Logo após, inicia o texto que eu li, falando acerca de Jairo. Olha que interessante. Jairo está passando por um momento de crise. Qual é a realidade de Jairo? A minha filha está morta, está a morrer. Perceba que a filha de Jairo não tinha morrido. Então, tinha uma esperança em Jairo que poderia resolver os problemas. Porque, segundo a nossa mentalidade, segundo a concupiscência humana, nós entendemos que enquanto há vida há esperança. Enquanto nós possamos ver solução, ainda há esperança. E Jairo está passando por esse momento. Por quê? A sua filha não tinha morrido. Então, ele acredita que pode ser resolvido o problema. Ele corre até Jesus. Ele vai imediatamente até Jesus. E a palavra de Jairo para Jesus é: a minha filha está a morrer, está doente, falecendo. Vamos até a minha casa,
que eu creio que o Senhor pode fazer ela ser curada desse mal. A Bíblia vai dizer que Jesus imediatamente pega aquela causa, porque Jesus, ele se compadecia das pessoas e vai com Jairo. Só que a Bíblia vai dizer que chega os amigos de Jairo. E isso aqui é muito preocupante, porque às vezes estamos andando com pessoas que se dizem ser nossos amigos, mas na verdade não são, que só está presente para entregar coisa ruim, só está presente para entregar notícia que não tem mais solução. A Bíblia diz que os amigos de Jairo chegam para Jairo e diz: Jairo, acabou, a sua filha morreu, o que Jesus poderia fazer por você não pode mais. Enquanto ela estava viva, Jesus poderia reverter o processo. Morreu Jairo, não tem mais solução. A Bíblia diz que Jairo perde a esperança. Eu conjecturo aqui, eu vejo o semblante de Jairo caindo. Não tem como mais resolver, eu perdi minha filha, o problema aumentou e nada pode ser resolvido. Mas tinha alguém presente com Jairo. E esse alguém era Jesus. E aonde o homem diz que não tem jeito, no lugar aonde Jesus está, ele diz que tem uma solução. Talvez o homem te desacreditou, a medicina te desacreditou, alguém disse para você que nada ia dar certo na sua vida, alguém olhou e disse que talvez se disse a seu amigo e disse que não ia ter mais solução, que não ia ter mais resultado, mas Jesus chegou hoje aqui para te dizer: no lugar aonde eu estou presente, aquilo que se tornava impossível, eu faço as coisas tornar possível. A Bíblia diz que Jesus colhe o ânimo de Jairo e diz: vamos lá, Jairo, porque eu estou presente. Jesus chega na casa, e eu gosto disso aqui, porque todos estavam chorando com a morte da menina e não acreditava que ela podia reviver. Aí a Bíblia diz que Jesus chega no lugar onde estava a menina morta, e isso aqui é muito lindo, porque Jesus olha para a menina. Essa menina não está morta, ela está dormindo. Quem estava do lado de dentro da casa começou a rir de Jesus. Está morta, não pode mais acontecer. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Ei, Jairo, tira todo mundo para fora, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Jesus está dizendo para alguém: eu estou tirando pessoas que estão rindo do projeto. Eu estou tirando pessoas que desacreditam daquilo que Deus pode fazer na sua vida, para Ele fazer do lado de dentro. Jesus tira para fora. E o milagre vai acontecer. Ele diz: Talita cumi, levanta. E isso aqui é muito lindo. A menina que estava morta passou a viver. E para encerrar, aonde Jesus está, o que estava morto passa a ter vida. O que estava depressivo passa a ter solução. O que o homem tinha desenganado, falou que não tinha jeito e não ia ter jeito, passa a ter jeito. Por quê? Porque Jesus, Ele é. E Ele é suficiente, Ele pode fazer tudo, Ele manda em tudo, Ele é imutável, Ele pode fazer acontecer, independente do que nós estamos passando, independente da crise que nós estamos enfrentando. Nós temos que saber que o Deus que nós servimos, Ele faz o milagre acontecer. Eu não sei se você recebe palavra profética de Deus, mas se você acredita nisso, levante a sua mão lá em cima. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso fazer uma oração? Se você pode, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida e liberar uma palavra profética de Deus. Que talvez você entrou aqui com uma mentalidade dizendo que nada podia mais acontecer na sua vida. Que talvez você entrou aqui hoje desacreditado por uma palavra que alguém disse para você. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizer que Ele está presente e pode fazer um milagre acontecer. Eu vou orar, levante a sua mão, querido. Obrigado, Deus, Jesus. eterno Pai. Queremos te pedir, Obrigado, ó Deus, Senhor, por este pelos teus momento filhos que nos aqui concede, estão Senhor, reunidos, nessa Pai, tarde, nesse ambiente. de poder E nós estar aqui, acreditamos Senhor, na tua falando do teu presença amor, aqui, louvando o teu Pai. nome, A tua palavra nos mencionou alegrando, acerca Senhor, de juntamente Jairo, com esta que família, tinha sido Senhor. desacreditado Continua com pela tuas mente mãos humana, estendidas, Pai, que disse trazendo que a não bênção e a tinha jeito, que não vitória. poderia ter mais Nós cremos resultado, no poder Pai. da tua Se tiver palavra. alguém aqui Nós sabemos que tu és o desacreditado Deus pelo que homem, cura, que liberta, que transforma, desacreditado que pela humanidade, ressuscita Pai, os nós mortos queremos te pedir, e que Senhor, prepara o que homem o para Senhor levar para o venha derramar a céu. tua graça, Vai que o Senhor abençoando, venha vai derramar a curando, tua vai libertando, vai sabedoria, que o transformando Senhor venha e fazer vai, acontecer, Senhor, porque guiando nós na tua acreditamos no presença poder a que cada tua vida aqui nessa palavra tarde, tem. para que Querido teu nome
Deus, seja eterno exaltado, Pai, Pai. faça um Ajuda, milagre Senhor. acontecer, Estende as derrame, tuas que mãos, possa prosseguir, Senhor. não deixa E desistir, conceda a tua que o Senhor bênção, possa pegar na Pai. mão dos seus Para a filhos e glória dizer, do "Eu teu estou santo presente nome, com nós você, clamamos, mediante a acreditando luta, na mediante a vitória, adversidade, Senhor. Ele está Oh, presente Deus. com cada Oh, um de Mestre. nós. É o que eu te Oh, peço poderoso essa tarde, Senhor. Pai. No nome de Aleluia. Jesus Cristo. Somos repousa gratos a sobre Ti, nós. Senhor. É o que eu te peço e te Somos agradeço. gratos a Ti, Receba essa Senhor. palavra No nome de Jesus. No Deus nome de abençoe. Jesus. Nós já estamos terminando. Vamos louvar o Senhor para a gente já fazer o encerramento. Aleluia. Compreendem fé. Oh, glória.